Bom, gente, boa noite a todos, tá? É, eu tive aqui hoje uma conversa mais também, né, a fim de conversar um pouco sobre o Android APS, que de fato, né, é um projeto muito além, né, do que a gente pensa, né? O Android APS eu costumo até copiar um pouco da fala do Marcelo, né? Marcelo, infelizmente, hoje não pode estar aqui, né? Porque ele teve outros compromissos, né? Eu pedi a presença dele, mas acho que a grande maioria, talvez aqui, uns conheçam, outros não conheçam, né? Ele foi um cara muito importante. Deixa eu ver aqui, e a gravação não está ficando legal. Deixa eu ver aqui. Se fica. Ele não está aparecendo que está chamando. Ah, acho que dá para entender aí. Bom, basicamente, o Marcelo, tá? Ele é um dos administradores do grupo, tá? É um cara fundamental para quem está mais no grupo há mais tempo, sabe? Né? O André aí também pode até falar. Ele foi um cara que começou, na verdade, esse projeto comigo, né? Não só o grupo, né? Na verdade, foi o cara que me ensinou, vamos dizer assim, que pegou na minha mão e trouxe o Android APS para minha realidade, né? E assim, quando eu descobri esse projeto, eu quis puxar essa realidade para muito mais pessoas, né? E foi aí que a gente começou a espalhar esse pensamento, esse projeto para outras pessoas. Não só pessoas com bomba, né? Como todos aí sabem, o Android APS ele é passível de ser usado com caneta, e com bomba, né? O Android APS ele é um projeto que vem, né, de uns grupos, né? Na verdade, um grupo com uma pessoa específico, né? E ele tem um projeto e tem um pensamento que, né, do inglês aí, we are not waiting, né? Nós não podemos estar esperando, né? Nós não podemos ficar esperando uma solução para o que a gente luta, né? Diariamente, dormindo, indo no shopping, brincando na casa de um amigo, né? Saindo para curtir com os amigos. Nós não, de fato, não podemos ficar esperando uma boa vontade de um laboratório, de um médico ou de qualquer coisa desse tipo, né? Quem sou eu, tá? Grande maioria me conhece, Milton, sou diabético desde 95, né? 95 para 96, eu tinha meus 12, 13 anos, porque é justamente nessa transição que eu faço aniversário, né? Foi de um dezembro para janeiro que aí eu descobri a diabetes, justamente nesse momento, tá? Eu estava de férias, em dezembro para janeiro, de férias da escola, e eu descobri a diabetes. Bom, eu venho naquela época de seringa, né? De urinar na fitinha. Depois chegou a caneta Lantus, de fato, né? Em 2003. E por muito tempo eu fui contra a bomba. Eu achava extremamente desagradável, nada, nada fácil de viver com a bomba, né? Eu tinha esse pensamento. E meus médicos me falavam, não, Milton, é bom, é bom, é bom, é bom, mas é bom, e eu era extremamente contra, extremamente assim, não queria, né, vamos dizer. Até o momento que eu fui apresentado, tá, por uma minha nutricionista, que ela também tá lá no grupo e tudo, e ela falou do Android APS. E quando eu comecei a pesquisar, isso deixa eu ver, em 2001, talvez, 2021, 2020, 2021. Eu comecei a ir de fato a me interessar pelo Android APS, né? Bom, briguei judicialmente, né? Nós temos aqui alguns advogados, tudo. Briguei judicialmente e, felizmente, em primeira instância, estou recebendo todos os insumos, tudo. E essa bomba, né? Eu conecto com o APS. E, de fato, por que que a gente não pode esperar, né? Porque a gente tem muitos médicos parados no tempo,
porque a Anvisa vai aceitar justamente esse tratamento quando, né? Quando a gente vai ter melhores sensores, né? Quando é que os pais diabéticos vão viver melhor? Então, esse é o pensamento do grupo. O grupo APS, ele vem justamente desse pensamento. Ah, e qual é a forma de tratamento melhor, né? Muitos se pensavam de ter uma ótima glicemia, na minha época, né? Ótima glicemia em jejum e uma pós-prandial também ótima, depois do almoço. Ótimo, tá maravilhoso. Em jejum e pós-prandial, e ninguém olhava justamente para esse intervalo. Isso lá nas décadas de 90, né? Então, não sei se o Sérgio tá aí, né? Que é muito mais diabético mais do que eu, muito mais tempo. E tem várias outras pessoas, né? Depois se veio a pensamento de, ah, não, a hemoglobina glicada é extremamente importante, é ela que determina, né? Certo, mas você pode ter hemoglobina glicada de 6, mas você ser um diabético de manhã está 200 e à tarde está 30. Então você pode ter uma glicemia de 115, 6, maravilhosa, mas não é o ideal, né? Mas sim, o que que a gente determina para o diabético é, de fato, o tempo no alvo. Qual é o alvo? Claro, tem alguns médicos que gostam do alvo 80, 150, tem médico que aceita os 70 até 180. Né? Nós usamos, de fato, a maioria, a grande maioria de vocês usam os 70 a 180 como grande maioria de alvo ideal. Né? E o que que a gente tem de recurso hoje para os diabéticos no Brasil e no mundo, né? Nós temos de fato os sensores, né, que a partir de 2010 chegaram com força, né? No Brasil, 2016 para 2017, eu lembro quando saiu o Libre no Brasil, Libre 1, né? Eu fui um dos primeiros. Não se comprava em farmácia, a gente tinha que fazer um cadastro no site, esperar o site liberar seu cadastro, aí você tinha que comprar no site. Você não comprava na farmácia, né? Na época eu pedalava, eu fazia muito mais atividade física, né? Já tive momentos assim de perder livre no meio da trilha, e em outros momentos, né? Ah, Lá fora a gente tem um Dexon, né? É um grande, um ótimo sensor, extremamente caro, mas a gente tem. E nós temos alguns sensores aí chineses, não só esse aí que o pessoal comprou, né? Como algumas pessoas aí compraram do grupo, mas tem outros milhões de outros sensores chineses que a gente chama de sensor chinês. A gente tem as vantagens desses sensores, né? Que a partir desse momento, agora os sensores vão vir com os transmissores embutidos nos leitores, nos sensores aí que a gente tem, né? Os transmissores que você coloca por cima do Libre, que é muito importante, é o Miau Miau ou o Bubble, né? Tem o Miau Miau um, 2 e o 3, né? E temos aí o Bubble, que é um, vamos dizer assim, um transmissor que, ele é mais ergonômico, é mais, vamos dizer assim, é mais confortável e tudo mais. Mas, assim, são esses dois que encabeçam aí no Brasil e no mundo, né? Particularmente, e deve ter outros mais, mas particularmente eu não conheço. Mas, de fato, o que que isso ajuda? Nós temos um certo conforto nesse momento, né? Quando você tem um Libre com transmissor. Por que, Milton? Porque a gente consegue fazer justamente esse mapa, né? Esse mapa é um mapa básico de que você recebe sua glicemia por conta do transmissor, e isso, né? Então, pegando aqui o lado aqui, né? Onde você tem aqui o transmissor manda para o seu celular e esse celular distribui para outras coisas, que aí você tem uma conversa direta entre as coisas, do tipo, o Xdrip manda para o Nightscout, o Nightscout retorna para o Xdrip e aí retorna para outros dispositivos, como relógio, APS, né, para bomba, ou para outros dispositivos, como outros celulares, e assim vai, né? É um gráfico básico vamos dizer assim, de uma rede de coisas
coisas que estão interligadas com o básico, que é o quê? O livre, o leitor, com o transmissor, tá? E isso vai formar shared, né, que é um compartilhamento, que é uma nuvem para você compartilhar sua glicemia, para você mandar para o médico, para você ter essas informações em qualquer ponto de que você tem uma certa internet. Então é isso que a gente tem de conforto. A partir disso, isso daqui é um mínimo, né? Que é o que você tem, por exemplo, de Nightscout. Esse aqui é o meu Nightscout mesmo, é o meu pessoal, tá? Que eu tirei de hoje à tarde, né? Eu peguei essa foto, 17 e 19 mais ou menos eu peguei essa foto, onde aí você vê a minha curva, né? Vê toda a manipulação, toda a aplicação. Isso eu acho que todos aí estão mais do que carecas de tanto ver, né? Onde eu não sei se a grande maioria, que principalmente quem usa caneta, entende que quando a gente usa bomba, né, a bomba fica ligando e desligando vários momentos. Por isso que esse gráfico azul aqui, ele fica alterando, né? E com isso você tem a manipulação justamente de insulina entrando para corrigir alguns momentos e insulina desligando para evitar certos momentos, tá? E isso vai fazer com que você tenha alguns exemplos de você tá com a glicemia alta, mas a bomba já aplicou uma certa quantidade de insulina e ela desliga para ver o que vai acontecer com o seu corpo, com sua glicemia, com aquela quantidade de insulina. Então, essa manipulação vem de muitas instruções que a gente tem dentro do APS, tá? Bom, de fato, o APS tanto pode funcionar com a velha e boa caneta, né? A caneta de insulina que vocês conhecem, tem várias aí, né? Tem várias basais e várias rápidas, né? E a bomba de insulina, claro que a gente tem uma certa quantidade de bombas no mercado. No Brasil não temos tantas opções, mas a gente tem, né? E felizmente ou infelizmente, né? A gente tinha essa bomba da Roche, né? Que a grande maioria sabe aí. Só que infelizmente ela era uma bomba totalmente compatível. Só que como esse grupo Android APS, o APS, ele não é um grupo regulamentado, tanto por Anvisa, tanto pelos órgãos reguladores da Europa, tanto reguladores dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, mas ele não é um projeto que é, vamos dizer assim, regulamentado. Então a bomba, ela simplesmente foi parada de ser fabricada, de ser distribuída. Temos aí as sucessoras, né, de bombas, só que essas bombas ainda não são compatíveis. Isso aí a gente não tem o que fazer por enquanto, tá? E claro, nós temos outras marcas que, infelizmente, não são compatíveis no nossa realidade brasileira, né? Por exemplo, Meditronic. A Meditronic é uma bomba que é um corrente e ela tem um sistema de controle de glicemia. Só que ela não é compatível com a APS, ela tem um próprio sistema. Milton, e qual a diferença desse sistema? É um sistema que é totalmente assim, é fechado dela. Se houver necessidade de atualizar, eles vão atualizar para uma nova bomba e não atualizar a mesma bomba. Então, isso que é a diferença do APS. Porque o APS basta você instalar o aplicativo e aí você consegue atualizar o aplicativo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o aplicativo lá na frente. Bom, e de fato, quem foi, né, vamos dizer assim, dos primeiros... Opa, Kennedy levantou a mão, deixa eu ver aqui. Fala, meu Ô, amigo, pode Milton, dizer. Fala, meu velho. volta a tela cheia na apresentação, que às vezes a pessoa está pelo celular, a tela pode ser pequena, não consegue ver algumas imagens ou letras pequenas. Assim. Não entendi, velho, o áudio tá meio ruim. A imagem tá pequena, tá o quê? Eu acho que ele quis dizer, Milton, para você abrir Coloca na tela cheia na apresentação. colocar na É um pouco tela mais baixo. cheia a apresentação.
Foi isso, é. Tá. Então tá na tela cheia pra vocês? Então, Não sei se tá. Já dei. F5. Eu tô com F5. Eu acho que é por conta do espelhamento, eu não consigo fazer pra ele ficar tela cheia, entendeu? Mãe, Então, ah, deixa eu ver aqui. Então, essa pessoa, né, a Dana, né, ela foi de fato, assim, uns falam 2014, outros falam 2013, mas ela foi a primeira, vamos dizer assim, usuária do Android APS, né? Que o pai dela, né, começou de fato para ela um projeto de uma automação de uma bomba, tá? A bomba que ela tá na mão aí é a bomba da Meditronic. Ah, meu, tem então Meditronic funcionando. Não, essa Meditronic é antiga. Que você não acha para comprar, somente museu, pessoa que tem lá guardado dentro da gaveta, não acha mais, tá? É uma Meditronic bastante antiga que ela é compatível com a PS, tá? Ela de fato ela é compatível, e o projeto basicamente do pai, né? Eu esqueci o nome do pai dela, tá? Não sei. É basicamente esse projeto, né? Que é um circuito, tá? No meio aí tem um circuito. Ele está ligado a uma bateria externa, tá? Ele liga para um certo transmissor que está na pessoa e ele tem um dispositivo Bluetooth para conversar com a bomba, tá? Então, é um sistema totalmente arcaico, né? Que é justamente dessa foto aqui. Esse aqui é o sistema todo, que ela tinha que carregar para a bomba funcionar. Então era isso aqui tudo, tá? Aqui é outra bomba, tá? Aqui no cantinho. Então era esse circuito todo que ela carregava. E aí você vê que ela tem todo aqui, ó, o Night Scout na tela do computador. Acho que tá pequeno para vocês, mas basicamente é tudo que ela tinha aí para fazer, né? Então isso aqui é uma parte bem rudimentar, né, no começo, onde precisava carregar um computador para gerenciar a bomba, para tomar decisões. E com isso, a pessoa passava mais tempo com a glicemia no alvo. Então, houve uma certa programação desse computador para esse computador tomar decisões junto com a bomba, junto com o leitor, para ela tomar decisões. Então, ela que foi a primeira. Em homenagem a ela, nós temos outras bombas, né, coreanas, inclusive, que recebem o nome dela, né, a Dana. Né? Dana é uma bomba que está lá fabricada na Coreia do Sul, né? É, eu nunca vi pessoalmente, né? Mas tem pessoas aqui que já viram, do grupo nosso aí, tem pessoas que já viram pessoalmente porque trabalhou na embaixada da Coreia do Sul e essas pessoas já me contaram que viram ela, né? Inclusive a filha do embaixador é diabética e ela usa a Dana, né? Ela usa a bomba Dana. E aí eles importam tudo bonitinho e eles usam o APS, tá? Só que teve um grupo, né, um grupo chamado, né, que eles chamaram de Open APS, que fala assim, bom, gente, não vamos usar mais esse computador. Vamos pegar, já que a gente agora tem o poder do celular, 2015, 2016, vamos pegar esse computador e botar no celular. Nós já temos celulares um pouquinho mais fortes, nós já estávamos aí na época do iPhone, né, sei lá, iPhone 7, iPhone 8, só que a gente já tinha os concorrentes do Android. E com isso nós tínhamos a possibilidade de colocar esse circuito em um telefone. Um telefone que tenha Bluetooth, que comandava a bomba, né? E aí, né, nós tínhamos justamente esse circuito dentro, né, de um celular. Então, isso daqui, gente, era basicamente o que a Dana carregava, né? O computador é basicamente isso aqui, que tinha algumas instruções, né? Então, esse aqui foi o primeiro, tá? Esse aqui foi o segundo. Esse aqui é bateria, tá, gente? Esse aqui é bateria, tá vendo? Aqui foi o terceiro, né? Então você vê que aumenta bastante, mas já tem um visorzinho para ver o gráfico, como é que tá subindo, tá descendo.
Então tem tudo isso daqui. Tem algumas moedinhas aqui para você ver, comparar com o tamanho disso daqui, né? E de fato, esse grupo, né, foi descoberto, né, por um cara muito assim, que a gente deve sempre mencionar. Tem pessoas assim que gostam, tem pessoas que não gostam, por um brasileiro, né? Isso em 2017 para 2018, tá? Isso foi descoberto pelo Thiago Mota, né? Acho que a grande maioria conhece, né? Ou chamado Pai Pancas, ou Thiago Mota. E ele descobriu essa Dana, né? A pessoa Dana mesmo fazendo uma palestra e tudo, e quis trazer isso para o filho dele. E aí o filho, junto com ele, foram os primeiros brasileiros de fato a usarem, né? Ele encabeçou, vamos dizer assim, mergulhou fundo e quis espalhar isso para o Brasil como um todo, né? Bom, esse, vamos dizer assim, espalhou o Brasil, né, no sentido assim da comunidade diabética conhecer ele, né, familiares, pessoas que cuidam de diabetes conhecerem ele justamente por conta do Android APS, né? O Android APS ele é uma coisa, não é restrita para Milton, não é restrita para o Thiago, não é restrita para ninguém. O Android APS é um grupo, né? Um grupo de programadores, de pessoas que conhecem, que pessoas que têm parentes ou ligações ou diabéticos de fato que é, controlam, que querem o melhor para todos, né? Que não esperam uma decisão médica, que não esperam de fato órgãos reguladores a fazerem a coisa andar, né? Eles querem de fato é, fazer funcionar sem esperar as pessoas darem um feedback, né? No sentido de vamos esperar a Anvisa aprovar no Brasil para o Brasil ter. Não, tá? É responsabilidade de cada um tem a sua responsabilidade, a sua, a sua usabilidade de usar o Android APS. O Android APS, gente, ele de fato, ele precisa de algumas coisas, tá? Muitas pessoas acham que o Android APS vai ser tipo assim um pozinho mágico que vai curar o diabético. Não, tá? Eu não posso ir agora lá no McDonald's e comer três ovo maltine com três Big Mac. Não, pera ainda. A gente tem uma certa limitações, né? Nós temos uma certa preocupação no sentido de nós temos que ter qualidade de vida, mas sem exageros, como qualquer outra pessoa tem que ter, né? O Android APS, ele funciona com algumas coisas básicas, né? Android APS funciona somente com o leitor e o transmissor. Ele precisa estar recebendo a glicemia o tempo todo. Ah, Milton, não tem um leitor nem transmissor. Posso fazer com ponta de dedo? Poder até pode, mas você tem que ficar furando o dedo muito mais vezes para vocês tomarem decisões. O básico é isso. Você precisa ter o Libre, o chinês, e o transmissor, que seja Miau Miau, Bumble, ou leitor chinês com o transmissor, para que você consiga receber isso no Xdrip. Diga, André. Milton, posso compartilhar uma tela aí? Eu montei essa estrutura que você está falando agora aí. Posso compartilhar ela? Pode, então, deve. Já terminei basicamente isso aqui. Eu vou compartilhar agora o APS para a gente comentar daqui já. Deixa eu só compartilhar a tela dessa estrutura aí, e aí você já entra com o APS, pode ser? Pode. Então bora lá. Então vamos lá, tela cheia, compartilhar. Calma aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, o que o Milton está dizendo é o seguinte, pessoal. Então, para a gente conseguir fazer essas leituras todas, o que é importante a gente ter? A primeira coisa que a gente precisa é ter o aparelho celular, o Libre e o Miau Miau.
Então, esses 3 carinhas aí são importantíssimos para que a gente consiga começar a fazer as coisas funcionarem. Então, o celular, né? O celular é importante, o Libre e o Miau Miau, que vai transmitir as leituras do Libre. Tendo essa estrutura, aí a gente começa a instalar o Xdrip, que é um aplicativo, né? O Xdrip é quem vai, né, receber a comunicação do Miau Miau. Então é esses caras aqui, é esse carinha aqui que vai conversar com o Miau Miau. Então é ele quem vai conversar com o Miau Miau. E é ele quem vai abastecer de informação o APS, que é um aplicativo que a gente vai instalar no celular, e é ele quem vai abastecer o Night Scout, que é a nuvem. Para a gente fazer o Night Scout, a gente precisa fazer o cadastro nessas 3 plataformas, que é o GitHub, o MongoDB, que é onde vai ficar o banco de dados, e o Fly, que é onde vai ficar a máquina que vai rodar o Night Scout. E o APS, finalizando tudo, ele vai se comunicar com a bomba, tá? Para quem usa bomba, tá? Então, assim, então o APS é só para quem usa bomba? Não. Ele serve para quem usa bomba e também para quem usa caneta. Acontece que para quem usa bomba de insulina, e aí só vale a bomba da Roche, a bomba da Medtronic aqui é só para dizer que existem outras bombas, né? Para quem usa bomba de insulina, a hora que você começa a avançar os objetivos que o APS tem, ela começa a ficar mais automatizada. Então, no começo, não muda muita coisa. Mas conforme você vai avançando no seu tratamento e avançando no uso da tecnologia, isso ajuda bastante. E não posso deixar de mencionar, Milton, alguns perrengues diabéticos e tecnológicos que acontecem, né? Que a gente pode voltar nisso aqui depois, a hora que você acabar aí de falar. Porque as pessoas acham que assim, instalei o APS, instalei o Xdrip, tá tudo lindo. Não, tem perda de comunicação, tem que calibrar, tem subida rápida, tem caída rápida, tem falha no servidor, tem instabilidade de internet, tem problema de leitura no sensor, principalmente nos primeiros dias do Libre. Então, tem várias situações aí que são importantes relatar, que as pessoas vão encontrar e que é normal acontecer, né? Mas que são muito poucos esses eventos em relação ao benefício que isso aqui nos proporciona. Beleza, André. Beleza, André. Bom, eu vou compartilhar aqui meu APS, tá, gente? É um APS de bomba, tá? Graças a Deus eu uso bomba. Muitos aqui usam, de fato, caneta, tá? Não tô querendo comparar, não tô querendo, né, que vocês sintam que, tipo assim, o meu não tem isso, pô, seria legal se tivesse. Mas o meu é porque é bomba, tá? E depois eu quero dar uma ênfase também no de caneta, né? Que a grande maioria aqui é caneta. Tá? Então, ele vai ficar um pouco na lateral, tá, gente? Eu não consigo aumentar muito mais do que isso. Espero que esteja bom aí para vocês. Basicamente, tá? Para quem não tem essa telinha, tá? Deixa eu até tirar ele daqui. Eu não estou apagando, tá, gente? Só estou tirando esse widget, tá? Para quem não tem, né? Você pode adicionar junto com suas coisas, seus ícones, adicionar o chamado widget, né? Você pode tocar na tela, segura, e lá embaixo tem um widget. Então você toca no widget e você pode adicionar qualquer widget, que aí você ter o APS, por exemplo, ó, eu posso deixar o APS já aqui facinho, ó. Configura aqui a opacidade, diminuo, vai ficar transparente. Aperto, seguro
widgets, por exemplo, do Xdrip, né? O Xdrip que é importante a gente ter. Então, basicamente, vocês têm aí a formação justamente desses dois aplicativos que comunicam-se juntos, né? Então, lembrando, acho que a grande maioria sabe disso. Se eu estiver na caverna, eu consigo usar o APS? Consegue, porque a pessoa consegue tomar decisões, visto que eu não preciso de internet. Mas minha mãe, que é minha seguidora, consegue receber a internet se eu estiver lá na caverna? Não, aí não consegue, tá bom? Então, a internet só é necessária para distribuir para os seguidores. Então, basicamente, o Xdrip, todo mundo que conhece, né? Eu acho que a grande maioria. Ah, minhas curvas são um pouquinho malucas, né? E cheio de pontinhos, cheio de insulina, porque minha bomba fica o tempo todo aplicando, né? Como todos sabem que eu sou meio maluco, eu alimento pra caramba, né? Eu também tô com um Libre novo, eu tive aqui uma queda, né? Tá em alguns dias, meu Libre tava 5 dias, mas ele tá tendo umas hipo falsas de madrugada que só Deus. E de fato eu tô usando, né? Meu APS. Esse é um APS de bomba, tá? Ele é totalmente diferente. Reparem, né? Que a basal que fica aqui embaixo, geralmente, para quem usa caneta, é uma coisa reta, constante. Só que a bomba ela fica modificando. Repara que minha bomba agora está em 20%, tá? Tenho aqui insulina ativa, tenho um carboidrato ativo, né? Tem um valor de insulina, da glicemia. Esse triângulozinho, esse símbolozinho aqui amarelo, ele é um símbolo de atenção que não é uma glicemia confiável, justamente porque o APS ele não gosta do Libre, ele não gosta, ele não acha confiável. Mas infelizmente a gente não tem um Dexon, que é de fato o melhor sensor que a gente pode ter, né? E que eles gostam, tá? Aqui, como eu tenho uma certa autonomia, já tenho um certo APS já todos os objetivos completos, eu tenho mudança dos fatores de sensibilidade automaticamente. Meu APS escolhe o meu fator de sensibilidade e comanda a insulina de acordo com isso, tá? Eu tenho linhas aqui de predição, né? Então eu vejo qual é o meu futuro de minha glicemia. Então, meu futuro de glicemia é fazer justamente essa barriguinha aqui, ó. Então, eu consigo ver qual é a minha previsão. Então, eu consigo ver, pô, vai cair muito rápido, vai cair muito baixo. Então, assim, eu confio muito mais no APS de bomba, porque eu tenho uma previsão. Por que que eu tenho uma previsão? Porque eu tenho uma bomba ligada a mim 24 horas praticamente. Ele consegue fazer um certo cálculo, uma certa estimativa. Por conta do Libre, por conta da minha insulina ativa, por conta do meu carboidrato ativo. Tá? Então, eu tenho justamente esse fator, e esse fator, né? Aqui eu tenho uma abazinha da bomba, onde eu posso reconectar a bomba. Não sei se alguém já viu isso, né? Quem usa caneta. INS Client é o que a gente chama da comunicação com o Night Scout. INS Client é Night Scout, você lê uma relação direta Night Scout. Rear, aqui é justamente a tela do meu relógio, tá, gente? E aqui, ó, Xtrip dentro do APS é justamente as leituras que a gente tem do Xtrip que é mandada para o APS. Então você tem todos os registros, tá? E claro, a automação ela vem a partir do momento, tá, que você cumpre os objetivos. Milton, onde estão os objetivos? Todos aqui, particularmente a grande maioria aqui, todos, pelo menos eu e o André instalou, até o Marcelo, a gente instala com ele todo com a parte de objetivos. Então, a parte de objetivos está aqui, né? Meus objetivos estão completos, nós temos objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, né? Objetivo 4, objetivo 5, 6, ele vai até o 11, né? Esses objetivos são interessantes de fazer para quem está caneta? É interessante, é bom, é um teste.
você vai aprender algumas coisas, principalmente esse objetivo 3. O objetivo 3 é um questionamento de perguntas que vai testar o que é fator de sensibilidade, o que é relação insulina e carboidrato, o que é cada coisa, tá? Se eu aumento a basal, se eu diminuo a basal, se eu diminuo o fator de sensibilidade, se eu aumento o fator de sensibilidade, eu aplico mais insulina, menos insulina. É um teste assim maravilhoso para aprender de fato sobre o APS. Diga aí, Manu. Levantou a mão. Ô, Milton, a questão do APS no caneta para os objetivos dá para fazer, só que ele fica um pouquinho chato, porque quando vai programar a calculadora para aplicar a glicemia, a insulina, ele dá microdoses. Isso. Aí tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Isso, tem que ficar esperto porque você vai precisar botar para uma bomba virtual de uma bomba virtual de fato que exista, né? Sei lá, uma combo, uma AcuCheck ou o que seja, né? Então, assim, os objetivos são interessantes. Eu falo que, por exemplo, né, com a ajuda do Marcelo, eu parei no objetivo 5. No objetivo 5, dia 23/8, foi um movimento que eu parei porque eu não tinha bomba ainda. Aí nós falamos, Milton, objetivo 5, você para. Eu estava na caneta. Quando chegou minha bomba, eu instalei minha bomba. Aí foi dia 31/8, instalei minha bomba e já fui direto para o APS. Eu não usei o controle da bomba, né? E aí, de fato, eu comecei o objetivo 6, dia 6/9. Entendeu? Concluído dia 6/9. E o objetivo 6 é rapidinho, acho que é um dia, ou é 5 dias, alguma coisa assim. Rapidinho eu fiz o objetivo 6. Entendeu? Então, assim, quem tem caneta pode ir até o objetivo 5. Mas se não quiser fazer, não tem importância, tá? Para bomba é importante. E de fato, o APS, né, só para finalizar, a gente tem, finalizar assim, minha parte aqui, que eu vou pedir uma DAI que está aí com o do celular do filho dela, nós temos, né, uma configuração aqui dentro do configurador, né, de fato, algumas insulinas, né, nós temos a ação rápida, né, que é uma log, Novorapid, e nós temos a Fiasp, né, que vamos dizer assim, é a insulina mais rápida que é vendida no Brasil. Tem a Youngef, né, que é uma log mais rápida, né. E nós temos aí, por exemplo, algumas configurações. De onde vem sua BG? O que é BG? É sua base de glicemia, né? Sua base de glicemia vem do X-Drip. Então tem que estar no X-Drip. Eu particularmente com bomba, eu uso solidização exponencial. Pode usar exponencial ou a média, tanto faz, tá? O que você sentir melhor o gráfico ficar melhor para você. Bom, bombas, nós temos justamente essa lista de bombas compatíveis. Nós temos aí as Danas, né, são vários modelos da Dana. Nós temos a AcuCheck Inside, uma bomba antiga da Roche, tá? Depois vem a Combo com o Huff. O Huff é uma merda, é um aplicativozinho chato de comunicação. E depois de arrancar, tirar o Huff. E aí agora nós temos a combo direta para o APS. Temos a Unipod, né, a Dash, a Medtronic antiga, que foi a primeira bomba, né, que a Dana usou lá no começo. E a Diacon, tá? Nunca vi essa bomba. Tem essa PEC 2, a Meditron, que é assim, nosso desejo, a gente vir essa Meditron vir para o Brasil. Tá? E, por final, a bomba virtual, para você virtualizar uma bomba, você pode botar como se fosse uma bomba Medtronic ou alguma coisa assim, e usar como se fosse usando uma bomba para vocês aprenderem. Tá? Você pode usar aqui como bomba virtual. Ou, dentro da bomba virtual, tem a bomba MDI, que é justamente a bomba que a gente usa para caneta dentro aqui. Bom, a sensibilidade, que é justamente reconhecida pelo catéter quando você usa a bomba, geralmente a gente usa a ORF1, né? A ORF1, que é a sensibilidade que a gente geralmente usa. E aí vem a parte mais interessante agora do APS. O APS não é só um aplicativo que mostra um gráfico. Ele tem um certo algoritmo dentro dele, uma certa inteligência,
que vai fazendo escolhas do tipo, quero mais insulina, menos insulina, liga a bomba, desliga a bomba. E isso vem justamente em cima dos plugins, ou o que a gente tem de, vamos dizer assim, plugin, ou como é que é o nome, Jesus? Plugin ou algoritmos de escolha do controle da glicemia. Então, o primeiro, de fato, foi o algoritmo chamado AMA, né? Eu não usei esse algoritmo AMA. Depois a gente veio para o SMB Open, tá? E agora, por fim, nós temos o FSI dinâmico, tá? Quem está lá no objetivo 11 usa o FSI dinâmico. Milton, por que você está no FSI? É porque eu estou testando umas coisas, tá, gente? Aí eu não vou entrar em detalhes, não. Mas eu usei o FSI até uma semana e meia atrás, mas eu estou fazendo uns testes aí dentro do SMB, tá? É uma coisa aí que depois eu posso até explicar para mais para frente. Bom, e de fato nós temos dentro do APS 3 tipos de loop quando você está usando bomba. Quais são esses? Quais são esses tipos de loop? Nós temos o loop aberto, onde a bomba é totalmente manual, é você que controla a bomba para praticamente tudo. Loop de evitar hipoglicemias, de glicemias baixas, quando você está no mais ou menos no objetivo 4, 5, você pode ligar isso e a bomba evita a hipoglicemia. E quando você está no objetivo 7, 8, você começa a ligar justamente o loop fechado. Então são 3 loops. Loop aberto, loop evitando hipoglicemias e o loop fechado. O loop fechado é o loop, vamos dizer assim, mais inteligente. E que só vai liberar lá no objetivo 8. No objetivo 8 ou 9, não me lembro, tá? Então, assim, é o objetivo, vamos dizer assim, que mais inteligente. E por isso é necessário chegar o mais rápido possível no objetivo 9. Que é o que justamente todos os que tem bomba luta para chegar logo nesse aí, porque você tem um certo descanso, no sentido dele controlar melhor a glicemia, sem você se estressar tanto, sem você se preocupar. Estou com glicemia tanto, pode ser que aumente, então vou tomar tanto de rápida. O APS já faz isso automaticamente com a bomba, tá? E de fato, embaixo, a sincronização é a parte de sincronia. Então, o NS cliente, que é mesmo, falei nesse instante, é justamente a comunicação com o Night Scout. É para aparecer o que? Os tratamentos. Comeu tanto de carboidrato, tomou tanto de insulina. É a comunicação de NS cliente. NS cliente vai estar o link do seu Night Scout, sua senha do Night Scout. Ali embaixo eu tenho um Wear que é relógio, tá? Porque eu uso relógio. E aqui nós temos algumas coisas em relação a algumas ações e automatizações. Essas ações, tá, gente? São ações que a gente faz dentro da bomba. Do tipo, tá? Preencher o catéter. Quando você troca o catéter, né? Troquei a bateria da bomba, troquei o GSM. E aqui nós temos algumas coisas interessantes que por exemplo, alvo temporário. Isso aqui até para quem tem caneta tem isso, tá? Como assim alvo temporário? É uma, vamos dizer assim, você querer que a sua glicemia vá para um certo alvo, né? Do tipo, minha glicemia agora, deixa eu ver quanto é que tá 102, eu quero que daqui 30 minutos ele esteja 140. Eu posso colocar aqui que eu quero daqui a 30 minutos, ou tipo assim, não, Milton, eu quero que, sei lá, ele esteja 120, né? 120 daqui a 30 minutos. Ele vai fazer o comando para a bomba e vai fazer com que a sua glicemia chegue próximo disso ou nisso, com algumas ações. Ou ele vai aplicar mais insulina, ou você vai dar um comando de você alimentar mais para ter esse alvo, né? Essa glicemia aí determinada. Também, né, a gente pode configurar tipo assim, um comer em breve.
atividades físicas, né? Ou quando no momento que você esteja uma hipoglicemia e ele vá para um certo alvo, nenhuma hipoglicemia. Então, por exemplo, eu estou com a glicemia de, sei lá, 60 e está caindo. Eu toco aqui no hipoglicemia, ele automaticamente vai mandar para 121 em 60 minutos. Milton, vai subir? Lógico que não. Eu vou ter que me alimentar, a bomba para, e aí, daqui a 60 minutos, pode estar próximo de 120. Mas só que ele vai me dar comando, tipo, coma tanto de carboidrato e a bomba está desligada, a bomba desligada, a bomba desligada, entendeu? Então são alvos temporários, são alvos desejados por um certo tempo, tá? Então essas ações são interessantes, principalmente para quem tem bomba. Milton, funciona com caneta? Eu acredito que sim, funcione com caneta. Tá? Só que você vai ter que obedecer o que ele está pedindo. Do tipo, se quiser abaixar a glicemia, vai pedir insulina. Se quiser que suba, vai pedir comida. Tá? Fala aí, Andressa. Diga aí. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Com caneta funciona assim, a questão do alvo temporário. Aí você vai lá na calculadora e aí ele vai te informar se ele está pedindo insulina ou está pedindo carboidrato. É exatamente da forma que você falou. E aí, a calculadora, de fato, é um fator assim, que ele vai te falar para você comer mais ou tomar mais insulina. A gente tem que ter aquela consciência de que, eu comi agora, tomei insulina e daqui a 20 minutos, pô, eu tá pedindo 30 gramas de carboidrato. Pelo amor de Deus, gente, vocês comeram agora, tomaram insulina agora, não é para vocês ficarem olhando várias vezes, aí pelo menos esperar pelo menos uma hora e meia para vocês verem o que o seu corpo deu uma certa reação em relação àquela alimentação. Então, a contagem de carboidrato é importante, isso tudo é importante. E de fato, para a gente instalar o APS, né, para vocês terem a noção, diga, Manu, antes de eu ir para outra ponta. Diga aí. É isso mesmo, Milton. Você falou algo que as pessoas às vezes podem se confundir. Por exemplo, eu tava saindo com a Helena, ela tava com a glicemia em 140, tava com insulina ativa, a gente usa caneta. Tava com insulina ativa, e aí eu fui olhar a calculadora, tava pedindo meia unidade de insulina. Aí eu pensei, falei assim, poxa, meia unidade de insulina, tá com insulina ativa, 140, falei, não vou dar não. Eu acho que não precisa. Esperei um pouco, deu o quê? Uns 15, 20 minutos. Quando eu fui olhar, ele já não estava pedindo mais nada. Que eu acho que é o tempo que ele tem para fazer a leitura da movimentação da insulina dela, né? As informações que ele está recebendo ainda. Então é bom esperar um pouquinho, né? Antes de tomar alguma decisão. Se você vê que as coisas estão tranquilas. Isso. Então, assim, não toma decisões justamente no momento de muito próximo de alimentação, né? Então, assim, de fato, o APS, ele não é assim, um programa que você instala e larga ele lá. O APS ele precisa de algumas coisas, do tipo, ele precisa ser preenchido essa tabela, né? Quem tem um APS aí sabe que é essa tabela, né? Então a gente preenche IC, que é o quê? É relação insulina e carboidrato. FSI é o fator de sensibilidade à insulina. E a base é justamente a basal que você toma, né? A grande maioria que tem um APS, eu acredito que todos preencheram isso aí. Se botar errado, vai dar errado, né? Mas então como é que eu sei esses valores? Ir no médico, nutricionista e conviver lá, né? Não é uma coisa assim, o APS não vai entregar tudo de bandeja. Se você chegar no nível, né, de estar uma certa ajustes ok e você usando o APS, de fato, aí você vai ver o quanto é satisfatório. Claudiné mesmo, a gente instalou, acho que foi semana passada, né, Claudiné? Tinha uma pessoa que tem diabetes há muito tempo e não conhecia o sistema. Aprendeu, pegou o Miau Miau semana passada, já tinha uma ideia do fator de sensibilidade, relação insulina e carboidrato, tem há muito tempo, e você vê o quanto é progressivo a pessoa usando o APS quando está bem ajustado também, né?
Ela descobriu ontem o relação insulina-carboidrato? Não, tem um tempo. E ela testou e ela verificou que estava ok. Quando está ok, joga no APS. Aí o APS. Para contar, né? Para poder alimentar e corrigir. Isso. Então, assim, não é uma coisa de mão beijada. Tem que ter um estudo, tem que ter um certo trabalho. Não é algo que, assim, ele que se vira e acha o relação insulina-carboidrato, ele que acha o fator de sensibilidade. Não é isso, tá? Se você usa bomba, você precisa de todo um tempo de uso de bomba e tudo mais, tá? Então, entenda que as coisas não são de graça, não são assim, estão fornecendo aqui para vocês, né? De fato, a gente tenta ajudar justamente nessa situação, e assim, ele é muito satisfatório, ele ajuda muito, de fato, né? Bom, deixa eu puxar aqui só para a gente, não sei se tem muitas dúvidas, tá? Como ninguém puxou a mão aí, acho que uma pessoa comentou aqui. Ô, Dai, tá por aí, minha querida? Não sei se você tá aí ainda. Você tá com a tela do RAM, tá aí. Compartilha pra gente a sua tela. Sim. Compartilha a sua tela, por favor. Uhum. Aí é uma pessoa que usa caneta, né, há um tempo já também. Ela está no Libre hoje, tá, gente? Então, assim, ela pode estar um pouco oscilando. O Libre, vocês sabem como é que é, um pouquinho chato. Tá um pouquinho, e como ele tá lá no quarto, deixa eu ir para perto dele, porque perdeu o sinal e eu tô na sala. Tá. Mas já vai voltar. Então, assim, você consegue ver o quanto a pessoa com APS consegue tomar situações, tomar certas ações muito mais certeiras, vamos dizer, né? Então, se está subindo, ótimo, se está, né, você consegue aplicar insulina, se está descendo rápido demais, você consegue tomar uma decisão, né, de comer mais. Diminui o zoom aí, Dai. O zoom tá muito grande, tá muito tempo aí. Tá 24 horas aí, provavelmente. O gráfico tá 24 horas. Clica na setinha, Acredito que sim. bota 6 horas. Pronto. Aí o gráfico é melhor, né? É um gráfico que você vê por pouco tempo, né? Eu acho que ela tem aí praticamente à tarde, né? Aplicou próximo de 4 horas da tarde. Então, Isso. o APS, né, para a caneta ele funciona, claro, ele precisa da caneta de meia unidade, né? Daí eu acho que usa. Eu particularmente eu não usava, tá? Então assim, mas dá para usar com caneta de 1? Dá, né? Só que você vai ter que arredondar, ou para cima ou para baixo. Aí você que faça a admissão, né? Por exemplo, entra a calculadora aí, Dani, por favor. Ele está com 151, glicemia estável, tem 3,79 de insulina ainda ativa, 38 Isso. gramas de carboidrato, porque ele acabou de jantar e foi dormir. Tá, entra na calculadora, Aí, bora ver aqui só uma coisa. pronto, aqui na calculadora, se eu Precisando, fosse... Só que como faz pouco tempo que ele comeu, eu não posso colocar essa quantidade de carboidrato, porque senão vai dar errado. Com Porque certeza. não fez Então, uma assim, hora que ele comeu ainda. Ô, Dai, Então, mas assim, marca tudo aí embaixo, ó, marca o carboidrato ativo que ele não tá levando em consideração, ele vai diminuir esse valor drasticamente, olha lá. Ó. Olha, foi, diminuiu. Isso. E a tendência também, Dai. É bom olhar a tendência um pouquinho. É isso. Então, assim, então você não vai. Acabou de comer, tem menos de uma hora, e você vai empurrar 27 gramas de carboidrato por cima, aí vai dar uma hiperglicemia logo. Então, assim, Somente muitas ele que coisas. está na puberdade, né? Daqui a pouco começa a subir tudo. Então, assim, muitas decisões. Eu sei que quantas mães aqui a gente tem que tomam decisões em relação aos seus filhos pequenos, ou até diabéticos, né? Que têm uma certa dificuldade, que têm fator de sensibilidade extremamente baixo, que são pessoas assim que não fazem atividade física, que têm uma certa complicação em relação a isso. O APS ele leva em conta tudo, mas tem que estar bem ajustado, né? Ô, Então, Milton, quando explica essa parte aqui para eles.
da tela, aqui da parte dos deltas, que está mostrando quanto pode baixar. Isso, esse Tá vendo delta aí, aqui? esse delta aí, justamente o delta lá em cima, do lado do 151, entre o 151 e o 2101, é um delta que o primeiro delta está -2, ou seja, está diminuindo 2 unidades de glicemia desde a última leitura. Delta 15 diminuindo o valor da glicemia dos últimos 15 minutos. E o delta 40 está diminuindo a glicemia dos últimos 40 minutos. Esse valor ali embaixo das duas setinhas que está 100%, ele é uma relação entre o seu fator de sensibilidade e o quanto você tem de insulina ativa, carboidrato ativo em relação ao seu fator de sensibilidade. Se esse fator muda de 100%, há uma sugestão, não é obrigação, tá? Pelo amor de Deus. É uma sugestão de você ter mais insulina ativa ou menos insulina ativa, dependendo se está acima de 100 ou abaixo de 100, para você ajustar melhor seu fator de sensibilidade. Então, você pode ter uma sugestão de melhora do seu tratamento, mas não é obrigação. Então você vê, por exemplo, assim, depois da janta, sempre fica fora do 100%. Bom, se fica fora do 100% praticamente todos os dias, é uma sugestão de você conversar com seu médico para mudar seu fator de sensibilidade. Se fica acima, você também pode conversar com seu médico. Tá pouco carboidrato, pouca insulina, tá muita insulina, pouco carboidrato. Então você vê justamente essa relação, tá? É uma relação justamente inversamente proporcional, tá, gente? Então, por exemplo, se está 130, quer dizer o quê? Que está 30% a mais do seu fator de sensibilidade. Então, se você tem que aumentar seu fator de sensibilidade, você tem que ter menos insulina. Tá? Se está abaixo, você tem que estar, tipo assim, tá 70%. Então você tem que ter 30% a menos, ou seja, você tem que estar 30% a mais de insulina. É uma relação inversamente proporcional. Então isso aí vai tudo junto. Não é para vocês ficarem alterando o perfil. O perfil é individual, tá? O perfil é individual. Repare, para caneta é um perfil constante, porque é uma insulina basal constante. Você toma uma vez e se espera que aquela insulina, seja Lantus, Tresiba, a que você toma basal, seja constante 24 horas. Tá? Ela não vai mudar. Tá? A bomba tem a vantagem de ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Ele aumenta de acordo com a inteligência artificial. A caneta, infelizmente, não tem como isso. Se espera que o corpo absorva dessa forma. Tá? É do filho de idade. Aí ali está com 0,33 unidades por hora. É o filho dela. Né? Claudineia pode estar alto valor, Emanuele pode estar alto valor. Eu mantenho bem apertadinho. Então, Andressa pode estar fora outro. que eu uso 2 perfis, né, Milton? Eu uso um perfil durante a semana, de segunda a sexta, porque ele se movimenta muito indo para a escola e fazendo outras coisas. E finais de semana, como ele fica muito tempo parado, a basal dele é outra, o fator carboidrato dele é outro, porque ele passa muito tempo parado. Mas aí, nesse caso, a basal aumenta, por exemplo? Não, a dele eu diminuo. Diminui. Então chega o ponto justamente das pessoas terem vários perfis, né? Do tipo, principalmente para a mulher, né? Que chega no ciclo menstrual. Então é interessante ter isso e você ter justamente uma conversa com o médico, você ter vários perfis, você pode ter vários perfis. Mostra aí, não mostra os valores de basal nem de RIC, tá? Tá, deixa eu só pegar aqui no perfil. Mostra lá em cima o ano. Mas aqui, como eu troquei de celular dele, não tá. Eu acho que deve estar no meu. Eu uso um perfil de 8 e um perfil de 7,5. Entendi. Então, assim, e o RIC também, aqui no caso, o fator carboidrato aqui muda muito no Dihuan.
O meu eu tenho vários perfis porque são testes, tá? São testes malucos que eu faço com a APS, tá? Eu tenho uma certa noção do que eu estou fazendo. Eu acho que o André também deve ter, né? Porque, assim, Obrigado por aí. exemplo, se ele for para casa da minha mãe, eu sempre deixo ele com menos insulina, porque lá o pessoal não faz ponta de dedo porque tem pena e não aplica insulina. Então, eu sempre deixo ele com a glicemia mais alta, para não correr o risco dele ter hipoglicemia e eles não saberem lidar com aquilo. Então, assim, aí sempre vou mudando o perfil dele, né? Adequando ao dia a dia dele. Isso. Então, por Agora, isso, exemplo, gente, é assim, é algo que nem o Milton está falando, tá? É muito individual. Não adianta a gente copiar. Logo no começo do diagnóstico, eu ficava com muita raiva, porque eu era rata de grupo, eu ficava atrás de doses de insulina para poder aprender, e não adianta, porque aquilo que a gente faz com um não vai funcionar com o outro. É fato. isso. Verdade. Então, assim, deixa eu só mostrar meu perfil aqui rapidinho, né? Não vou mostrar meu perfil, mas vou mostrar que existem a possibilidade de você criar vários perfis, né? Obrigado aí. Rapidinho Nara, aqui. tu consegue tirar daí, meu? Tu consegue, né? Consigo, já tirei já. Então repara que o meu perfil aqui eu tenho vários, ó. Então foi o meu primeiro perfil foi Milton Leão, depois eu fui para o Wime, depois eu fui para o FSI, depois agora estou no Alto e SF. Então estão 4 perfis. De Nossa. 4 APS diferentes, entendeu? Então assim, eu tenho perfis diferentes, totalmente diferentes, relação insulina e carboidrato, fator de sensibilidade diferente. Então tá tudo diferente um do outro. Não adianta ficar mostrando para vocês. Estamos Mas chegando aí, existe. viu, Milton? Estamos chegando aí também, em 4 perfis Milton, também. Deixa eu só colocar uma coisa, completar, Milton, para quem para quem é mulher, né, tem diabetes, ou é mãe de menina que tem diabetes, chega no período menstrual, parece que os hormônios se alteram. Então você pode criar um perfil com, sei lá, 20% a mais, 30% a mais, de acordo com a orientação médica, ou criar um perfil temporário por 72 horas, que automaticamente depois ele volta ao seu padrão normal em função dessa mudança hormonal que a mulher tem, e aí o APS faz a conta de tudo baseado nessa alteração de perfil, com esse acréscimo de percentual que a médica orientar a ser feito. Isso. Então, assim, essas mudanças, né? Você tem que fazer com a médica, isso aí a gente prega sempre. A gente não é médico, a gente não passa perfil, a gente não passa dose de insulina, a gente não passa fator de sensibilidade. Isso aí tem que vir de um médico, de um estudo, justamente com um nutricionista. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Quanto é gostoso usar o APS, né? Muitos aí estão usando. Eu não sei se todos, né? Não sei se aqui tem alguém da lista que está aí que querem, né? Usar. Posso falar? Pode. Eu tô muito satisfeita, sabe? Tem muito tempo que eu tô batalhando, porque eu tive retinopatia e ela ainda não deixou de ser proliferativa, que é o meu objetivo. E eu mantendo do jeito que eu tô mantendo, tá dando muito certo, eu tô começando até a enxergar melhor. Então, assim, eu quero aprender o que eu não souber, vou estar sempre perguntando, mas eu estou entendendo já bastante. A gente vai mexendo, tecnologia, você vai fuçando e vai entendendo, né? Isso mesmo. É justamente isso que é importante você futucar, tá? Diga, Daiane. Diga, querida. Levantou a mão? Levantei sim. Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Uma dúvida que eu tenho, assim, o Davi, né, ele tem 5 anos, ele é bastante sensível à questão da insulina, assim, a gente ainda está num período de ajuste. E uma pergunta que eu tenho, por exemplo, a gente está fazendo várias mudanças de perfil. Então, faz uma mudança de perfil para ajustar, até porque a gente entrou agora no fator de sensibilidade dinâmico, cada vez que entra num objetivo, até minha mãe se apavora, acha, meu Deus, agora
Isso não está funcionando, ela diz, né? Meu Deus, né? Então, cada vez que entra no objetivo, a gente vê algumas alterações. Vocês têm, assim, pela experiência, por quanto tempo a gente, tipo, o sistema, ele consegue compreender a leitura e adaptar aquele perfil, tipo, que a gente está testando, assim, tem uma perspectiva de tempo, que não é imediato, né? Não é. Assim, pela minha própria pequena experiência, vamos dizer assim, de 4 meses, tá? Que eu comecei praticamente em agosto do ano passado, né? Eu vejo algumas pessoas, né? Até o próprio filho do Marcelo, que é diabético, né? Que é o cara que, vamos dizer assim, o responsável por criar esse grupo, por eu estar aprendendo e eu criar, batalhar por isso, a gente percebe que assim é uma semana a um mês, dependendo da pessoa, tá? O Marcelo mesmo trocou de APS, ele tá no mesmo APS que eu tô, tá, gente? É uma APS totalmente diferente, é uma APS que a gente não conta carboidrato, tá? É uma APS totalmente diferente. E ele sentiu uma dificuldade enorme no começo. Então o Marcelo sentiu, imagina eu, entendeu? Então, assim, foi basicamente 2 semanas eu batalhando de ajustar para estar uma coisa ok, né? E não está 100% ainda, né? Eu vou mostrar para vocês. Tem algumas oscilações, teve aqui uma hipo depois do banho, mas a gente reconhece que de uma semana a um mês, a cada objetivo é de fato necessário. Eu não sei qual objetivo que você está, mas acho que você deve estar no 11 já, né? Eu tô no 11, e daí, assim, a implantação a gente estava bem, assim, realmente, porque fica lá que eles estava mais de um mês já no objetivo 10, que era aquela avisada automação da hipo, que a gente só botou automação só da hipo mesmo, né? Porque criança, outras coisas não, é muito variável. E aí, assim, agora quando no meio, lá pelo dia 16 de janeiro, a gente começou o fator de sensibilidade dinâmica. E aí a gente já sentiu, assim, bastante diferença. Algumas coisas, por exemplo, que estavam mais para baixo, a gente teve que aumentar mais para cima, porque como ele corrige mais, né, em função do fator de sensibilidade descer ali, fazer essas descidas, né, aí eu notei, assim, que como essa coisa assim, tá, mas como eu sei que o sistema está compreendendo o organismo do Davi e eu vou poder, tipo, mexer em alguma coisa que talvez, sabe, para mim ter segurança de mexer e alterar. Assim, eu particularmente eu espero uma semana e dentro do fator de sensibilidade do dinâmico a gente tem uns ajustes, né? Deixa eu até mostrar aqui. Dentro aqui do plugin FSI dinâmico, você tem um ajuste aqui dentro, tá? Que é justamente esse ajuste aqui, ó, de fator de ajuste de sensibilidade. Isso aqui o Davi tá a 60% só. Porque para ser mais leve, sabe? Mas eu acho que não pode 60. Manu, você que falou pra mim que não pode, né? Você tá aí, Manu? Acho que 60 não poderia ser. Acho que tem que ser a partir do 80. O fator de ajuste dinâmico tem que ser 80 para cima? Como é que é? Ele recomenda, acho que o próprio objetivo lá, ele mesmo fala que recomendava a partir de 80. Eu coloquei um valor menor e ele não corrigiu, no caso, né, Helena, 4 anos, tinha 3 na época, era um pouquinho diferente, eu não vi nenhuma alteração. Eu tive uma resposta melhor quando eu coloquei o 80. Quando eu testei 85,90, ele ficou assim, muito, muito agressivo, eu achei para ela. E aí, onde a gente ficou mais confortável, mais seguro, foi a partir do 80 mesmo. E foi uma recomendação do próprio Pai Pâncreas, que quando fosse entrar nesse objetivo, começar no 80 e ir ajustando aos poucos, porque ele manda muita correção mesmo. Tá, então de repente eu vou revisar isso, então, dar uma olhada ali bem na engrenagem, né? Para mim olhar isso. Daiane, a minha filha também, a gente começou com 80 e demorava para corrigir, tá? Aí eu fui para 85, 87 e estou com 90. 90 tá legal, mas quando ela come alguma coisa igual hoje, ela comeu torradinha que tem gordura,
Aí demora para corrigir. Então, mas é específico um tipo de alimento. Então assim, mas quando eu estava no 80, eu estava quase voltando pro AIME, porque não corrigia. Aí conversando com o Marcelo, ele falou, não, vamos mexer no fator de sensibilidade. E aí vai ajustando ali. Então, eu ajustava e esperava 3, 4, 5 dias observando o que está acontecendo. Não é assim, mexi agora, amanhã é um parâmetro. Não, tem que deixar passar uns 5 dias, uma semana aí, para você ir observar e vendo o comportamento da glicemia. Um dia só, uma alimentação ou um estado emocional diferente, não vai ser muito parâmetro, mas assim, uma semana já é bem tranquilo. Tá. Não, mas É eu verdade isso mesmo, do estado emocional, porque a gente estava regulando aqui tudo, a gente estava usando caneta, né? E estava tudo muito equilibrado. A Helena ganhou um peixe, ela entrou num estado de euforia tão grande por conta de ser o primeiro bichinho de estimação dela, que eu não consegui baixar com nada. E eu dava doses e doses de insulina e o negócio não baixava. Aí eu já fiquei preocupada, mas será que o aporte entupiu? Será que não sei o quê? A gente começa a pensar nos serás. Aí eu falei, não, é um estado de euforia, porque ela estava muito feliz e acabou atrapalhando aí um pouco. Então, são muitas coisinhas que a gente acaba tendo que analisar, mas ele ajuda a gente a acabar tomando a decisão mais assertiva. Sim, não, mas eu vou entrar ali para dar uma olhada, para ver quantos ali tá, e de repente ajustar isso para a questão de não ser tão agressivo, né, em relação à correção. Isso. E lembrando, tá, que você sempre entra dentro do configurador, né? E você tem os plugins aqui dentro do configurador. Os plugins, gente. Meu Deus do céu, não tem um AIME. Ok, o seu é ruim, não tem AIME. Gente, AIME é um outro plugin. Existem vários plugins. Como ele é código aberto, ele pode ser modificado. Você pode gerar, tipo assim, eu quero gerar o plugin, o André Garcia. Pode. O André pode. É um código aberto, é uma comunidade. Milton, e por que só tem esses 3? Porque esses 3 são os confiáveis do grupo OpenAPS. AIME não está dentro, mas vamos dizer assim, é um grupo que gerou um certo outro protocolo, um certo outro plugin. Muita gente fala assim, eu que instalo o AIME no meu, porque o AIME é o melhor. Sim, é melhor para você talvez, mas para o seu vizinho não, para o seu amigo não. Então assim, eu instalei o AIME para mim, por exemplo, gostei, mas tinha uns pontos negativos, uns pontos positivos. Eu gostei muito mais do FSI. Milton, por que você não está usando o FSI? É um teste que eu estou fazendo umas coisas aqui, tá? É uma coisa totalmente diferente, tá? Que aí vem uma outra conversa, um outro momento que a gente pode conversar de fato isso daí, tá? Então, quem tem bomba de fato, o FSI é o mais top, confiável do grupo OpenAPS, tá? Vamos dizer assim, o mais estável. Beleza, gente? Alguma dúvida mais, alguma pergunta do relação ao APS e toda a comunicação? Isso aí é o básico, tá, gente? O APS, de fato, tem muitas coisas e muitas coisas para ser conversado. Diga aí, André. Fala aí, meu filho. Não, Milton, só lembrar que a planilha está lá e a gente tem tentado correr bastante, né, para atender a todos aí. E agora começa a voltar às aulas. Eu dou aula à noite, né, tem outras tarefas durante o dia, mas à noite eu também sou professor. Então o tempo vai ficando escasso para a gente conseguir atender todo mundo. É só pedir um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir instalar para todo mundo aí, conseguir atender a todos. Basicamente é isso, né? Quem quiser, quem ainda não preencheu e tem interesse em configurar, coloca o nome na planilha lá que a gente vai entrando em contato. E é isso, acho que... Né? Beleza. Basicamente é isso, gente. Obrigado também a disponibilidade de vocês, a boa vontade. É o melhor grupo que eu já participei desde que eu sou diabética, e olha que tem muito tempo já. Então eu quero agradecer. Obrigado. Eu economizei nessa brincadeira toda de conhecer vocês algum dinheiro e estou extremamente feliz, porque não pela economia, mas pelo aprendizado, pela qualidade de vida que eu estou ganhando,
Vocês são 10. Qualquer coisa que precisarem, estou aqui. Tá bem? Valeu, Glória. Obrigada. Valeu, gente. Pague. Obrigado, Ana. Tchau, gente. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos.